Bom, agora a gente vai falar sobre o estabelecimento de prioridades e metas, ok? E aí a gente vai falar sobre três coisinhas importantes aqui que vai abrir um pouco a sua visão sobre tudo que a gente já falou até agora. Bom, bom, primeiro item é a definição de metas SMART, que a gente vai detalhar o SMART, que é uma sigla, ok? Estabeleça metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, com prazo definido para orientar suas atividades diárias. Esse é um modelo de definição de meta SMART. Você pode definir a prioridade com a matriz Eisenhower, ok? Matriz Eisenhower, ela trata a questão da urgência e da importância, né, para categorizar e priorizar as tarefas, com base na relevância do prazo de conclusão. Tá? Então, essa é uma outra forma de você analisar a forma de priorizar as atividades, as tarefas. E terceiro, livre-se dos ladrões do tempo. Tá? São aquelas atividades que consomem tempo, mas não contribuem significativo no cenário em que você estiver, principalmente com o objetivo central. Então, ladrão do tempo está ali, toda hora a gente tem ladrão de tempo encostando na gente, e se apresenta de várias formas, e a gente vai falar aí sobre os principais, né, que são bastantes. Vamos falar sobre os principais para você ficar atento ou atenta e se livrando desses danados, desses ladrões aí que fica aí no dia a dia, atravessando o nosso caminho durante a nossa jornada aí no nosso mundo de RH. Bom, vamos então falar sobre a meta SMART, ok? Meta SMART, ela tem a sigla SMART, e no inglês é specific, que é a meta específica, que é o measurable, que é o mensurável, que é o achievable, que é o atingível ou alcançável, o R de relevant, que é o relevante, e o T, que é o time-based, que é o baseado no tempo, o temporal. Okay? Então, nós vamos falar sobre essas 5 letrinhas na hora que você tiver que criar uma meta no seu dia, no seu mês, na sua semana, no seu departamento, para que você tenha uma estrutura de organização na construção, na criação das atividades ali que vão ser medidas, né, que vão te dar, vão te dar produtividade. Quase que a palavra fugiu aqui. Okay? Vai melhorar a tua produtividade. Lembra que é importante você ter produtividade, baixo nível de estresse e qualidade de vida lá em cima. Então, é isso. Vamos lá. Specific. Necessário que todos os responsáveis por sua elaboração tenham pleno conhecimento sobre o que será trabalhado e saibam defini-la com clareza e objetividade. Então, quando você vai definir o seu planejamento de tempo, de dia, de meta, para a sua semana, para o seu dia, para o seu mês, é importante que essa meta ela seja bem específica e que as pessoas que estarão envolvidas, serão participantes dela, tenham conhecimento sobre como isso vai se dar, como essa atividade se dará. Então, se você tem atividades que envolvem terceiros, quando você for criar o teu plano de trabalho, você colocar uma meta para você e envolve terceiros, você pega esse teu plano, chama esse terceiro ou estes terceiros e você vai dizer para ele o seguinte: olha, eu estou organizando a minha vida aqui, eu criei uma meta, uma metodologia, uma forma de trabalho que depende em alguns momentos de você e eu queria alinhar contigo essa meta, queria debater contigo essa meta para ver se faz sentido, como é que a gente pode enquadrar sua participação nela aqui. Tá legal? Tá claro para você? Dá conhecimento para as outras pessoas, porque aí fica muito mais fácil quando você for falar com ela. Você lembra que a gente conversou antes, que a gente tratou, que a gente combinou, que o nosso prazo, eu preciso receber uma informação para a folha de pagamento até o dia 25 no máximo. Então não pode me mandar dia 26. Ah, eu preciso de pelo menos 15 dias para fechar uma vaga.
não me peça para fazer um processo de seleção para uma vaga complexa, que eu não tenho meu banco de currículo, com uma semana. Não vai dar. Então, veja que a gente vai colocando construindo as nossas metas e as nossas metodologias, nossas formas de trabalho, e a gente vai dando ciência para as outras pessoas. Então, a meta ela tem que estar muito específica, tem que estar sendo conhecida por todos os participantes. Bom, mensurável. Os aspectos quantitativos são usados para comparar, ou para comparação, avaliação e monitoramento da meta. Dessa forma, é fundamental que elas sejam mensuráveis. Então, quando você for tratar a tua estrutura de trabalho, é importante que você consiga medir. Lembra que nós falamos anteriormente sobre a admissão? Então, se você tem lá a capacidade de fazer 20 admissões por dia, e você já tem isso, que é medido, você sabe que 20 você faz. Por quê? Porque você já fez 5, aí depois te exigiram 8, depois você foi para 12, depois foi para 16, aí você teve um dia que bateu a cota, foi 20. Falei, cara, 20 é o máximo. E a pessoa vem querer colocar 30 para você, 25 para você fazer. E você já tem uma métrica. Se você mede a tua capacidade produtiva, você vai dizer para a pessoa que você não consegue entregar aquilo, que você não consegue fazer mais do que aquilo. Então, e aí você vai exigir o quê? Ou repactuamento de prazos, ou você vai exigir que tenham mais pessoas para te ajudar. Então, a meta, a tua metodologia, a tua forma de trabalho, ela tem que ter a possibilidade de ser medida. Se ela não for medida, você vai dizer uma coisa para a pessoa com base no achismo, e a pessoa vai dizer assim, mas com base em que você está dizendo que você não consegue me entregar nesse prazo? Aí, se você tem a medição, você fala, porque eu já fiz isso, já, aqui foi o meu limite. O único dia que eu fiz, bati nesse limite aqui. Fora disso, eu não consigo mais entregar. Aí a pessoa, então tá, então entendi. Aí vai ficar muito mais claro. Bom, atingível. Uma meta precisa ser atingível. Parece até estranho falar nisso, mas acontece que muitas empresas não definem bem as suas metas, pois desconhecem seus reais potenciais. Define uma meta que não pode, definir uma meta que não pode ser alcançada é um erro grave e extremamente desvantajoso para uma companhia, pois desmotiva o grupo. Então, quando você vai fazer lá, criar uma meta, a gente está falando de meta aqui, gente, mas é estrutura de trabalho, tá? Não é aquela meta de você ter que vender. Isso pode ser aplicado lá, tá? Meta de venda, meta de fechamento de contrato, meta de alcançar resultados. Isso pode ser aplicado lá também. Mas o que eu estou falando, o que eu estou trazendo aqui é que essas metas são para você construir formas de trabalho, para enquadrar na gestão do seu tempo no dia a dia. Então, quando você fala assim, tem que ter uma coisa alcançável, de novo, se você consegue fazer 10 entrevistas por dia e você chega no final do dia, você está esgotada ou esgotado, você está ali com o teu limite. Então, não queira colocar 15 entrevistas no mês, no dia, desculpa. Por quê? Porque você vai esgotar. No final da noite você não vai ter força para nada, só vai querer cama. No dia seguinte você vai chegar no bagaço de novo, vai ter outro processo daquele mesmo tipo. Então, coloque aquilo que é atingível, alcançável, de forma que isso não te afete, né, vamos dizer que as suas emoções no sentido de níveis de estresse e, consequentemente, vai abalar a tua qualidade de vida. Então, por isso que é importante você colocar atividades que são alcançáveis, atingíveis, dentro, você pode dar mais, você pode, não é assim, eu posso fazer 10 por dia, minha capacidade são 10. Mas eu vou colocar 5, colocar metade. E a outra metade eu fico, sei lá, vou ficar confortável, com medo de ficar confortável. Não, se sua capacidade são 10 e esses 10 eles não estressam você, não tira o seu sentido emocional de equilíbrio, você domina, você consegue fazer os 10 bem feito, faça os 10.
Aquilo ali não vai te abalar, ok? Não é, eu vou fazer o menos possível. Não é isso. É você fazer a tua capacidade sem influenciar no teu nível de estresse, no seu lado emocional e na sua qualidade de vida. Então, com isso, você vai se conhecendo e você vai avaliando e percebendo que você pode dar mais ou que você já está no teu limite, que você precisa descer o nível. Então, tá vendo como que a gente vai avaliando e vai se reconhecendo e vai conseguindo entender o processo de uma forma maior? O outro ponto é o relevante. Ao atingir uma meta, é necessário analisar a relevância da mesma para o negócio. Uma meta relevante é aquela que impacta diretamente no negócio e gera retorno estritamente positivo para uma empresa. Então, quando você faz uma meta, quando você atinge uma meta e você avalia se aquilo de fato faz sentido ser mantido, porque você pode estar fazendo um esforço, por exemplo, você tem que preencher uma planilha lá para mandar os dados para alguma área, para um departamento da empresa, todo mês. E você tem uma meta para entregar essa planilha todo dia 30. Só que quando você vai preencher esses dados manuais nessa planilha, para essa área que está exigindo de você, estou dando um exemplo, você precisa avaliar qual a relevância desses dados, por que estão pedindo e por que você tem que preencher isso manual, se não há uma forma melhor de você entregar essa informação. Se o sistema que você tem de folha, o sistema que você usa no RH, não são capazes de gerar essas informações e entregar para essa área. É um capricho da área lá que ela pede que coloque o dado na planilha dela. Então, assim, são formas de você fazer entregáveis, atingir meta, cumprir atividade, só que você tem que reavaliar, ver a relevância da forma com que é feito e qual a relevância de você fazer aquilo. Tem gente que entra numa empresa e faz uma atividade por anos. E aí você pergunta para ela assim, por que você faz isso? Por que você manda todo mês essa informação? Não sei. Quando eu entrei aqui, me pediam e exigiam isso de mim e passaram para exigiam de mim não, passaram essa atividade para mim e depois disso começaram a exigir que eu fizesse todo mês. E eu faço. Mas sabe para que que é não? Vai lá, para, não sei de onde lá, não sei o que que eles fazem não. Você nem sabe a relevância disso. Você nem tem noção. Então você nem pode contribuir com aquilo. Às vezes você está fazendo uma coisa desnecessária. Poderia ter eliminado essa tarefa da sua vida e está executando. E por fim, é o time-based, ou a sua meta, ela precisa ser baseada num ciclo. Então, você tem que ter um ciclo aí de tempo. Não é possível definir uma meta alcançável sem estabelecer um período de tempo para cumpri-la. Então, pense, quando você define uma meta que ela é específica, deixou claro para todo mundo, ela passou a ser mensurável, então você consegue fazer a medida, você consegue medi-la, ver se está indo bem, se não está, se está alcançando, se não está, se o prazo está bom, se não está. Você passa a ver se ela é atingível. Bom, essa é uma meta factível de se atingir, sim. Consigo cumprir dentro desse prazo, consigo atender esse prazo. É uma meta que você identificou que ela é relevante, ou seja, que a atividade que eu fiz, ela é importante para a área, ela ajuda, ela fornece dados para uma outra área tomar decisão, ela é uma informação estratégica, ela é uma informação relevante. Isso tudo eu tenho que validar dentro de um ciclo. Esse ciclo pode ser de um dia, pode ser de uma semana, pode ser de um mês. Então, dentro desse mês, você precisa validar. Bom, a minha capacidade de admitir pessoas ao longo de um mês é de 100 pessoas. Então, normalmente, eu só consigo fazer 100 admissões no mês. Vai ter um contrato aí que a gente vai ter que contratar 200 pessoas. Não conte comigo sozinho. Conte comigo. Mas traga mais pessoas para me ajudar, porque eu não vou conseguir. Por quê? Você já teve uma métrica, você já mediu sua capacidade ao longo de um mês. A pessoa que você vai ter que admitir 200 no mês, mas recrutamento e seleção vai ter que fazer 200 recrutamentos.
Bom, se 200 recrutamentos é possível fazer, ah, eu consigo fazer a divulgação da vaga, captar currículo, triar, fazer entrevista, mas não consigo colocar teste, fazer dinâmica, eu não consigo. O tempo que exige para 200 no mês não vai dar. O que você tem que fazer? Sinalizar ou trazer mais gente para ajudar. É uma questão prática. Então, como vimos na fase de mensuração, é necessário que haja um prazo para que todas as tarefas sejam cumpridas. O tempo é um fator decisivo para uma empresa e uma meta sem prazos. O tempo é um fator decisivo para uma empresa e uma meta sem prazo seria catastrófica para seus cofres. Okay? Lembre-se do ditado popular que diz: time is money. Então, tempo é dinheiro. Então, criar metas e com prazos inalcançáveis, absurdos, é gerar situações catastróficas para quem espera receber a meta, para quem está fazendo de motivo. É ruim para todo mundo. Então, quando você tem um processo medido, alcançado, tudo ali no trabalhinho, tudo certinho, a coisa flui. E aí, não tem como. É importante que a, você tenha toda a análise do SMART para que você consiga ter estrutura de operações, tá? Estrutura de operações para para as suas atividades e também contribuir para o departamento. Exemplo, metas SMART no RH. Peguei um exemplo aqui. Aumentar a eficiência no processo de recrutamento e seleção. Olha, como você pode colocar isso no teu dia a dia. A parte específica. Reduzir o tempo médio de contratação de novos colaboradores em 20% até o final do próximo trimestre. Ou seja, já dei tempo. Já coloquei que tem tempo. Já fui específico. Que eu tenho que reduzir em 20%. Que eu tenho 3 meses para fazer esse processo de redução. Mensurável. Utilizar métricas de tempo para medir o ciclo da contratação atual e estabelecer um benchmark. Ou seja, eu faço uma pesquisa para eu entender se o prazo que eu estou cumprindo, se o tempo que eu estou realizando o processo de recrutamento, está dentro do padrão de mercado. Por exemplo, atualmente, o ciclo de contratação leva, em média, 40 dias. O objetivo é reduzir para 32. Então, se você tem um ciclo de contratação para uma determinada vaga que leva 40 dias, um exemplo, né? O objetivo é reduzir esse ciclo de 40 para 32. Ou seja, você tem 20% para reduzir. E aí, o atingível. Identificar gargalos, ou seja, fatores impeditivos no processo atual de recrutamento e seleção, como atrasos nas etapas de triagem de currículo, entrevista ou no feedback aos candidatos, e implementar ações corretivas para agilizar as etapas. Então, para você fazer com que ela seja atingível, você tem que identificar se existem sempre alguns impeditivos que engargalam ali o processo. Toda vez que você está fazendo um negócio, chega uma hora que engargala, trava. Então, você tem que eliminar esses gargalos para que o teu fluxo siga. Tá? No relevante, o objetivo é significativo para a empresa, pois reduzir o tempo da contratação pode diminuir custos associados à vacância de cargos e a garantir a rápida integração de talentos para impulsionar a produtividade. Ou seja, se eu consigo colocar as pessoas mais rápido na empresa, essas pessoas começam a produzir e a gerar resultados para a empresa. Então, a relevância de eu encurtar esse período de tempo de recrutamento e seleção é justamente com a finalidade de colocar as pessoas em operação e gerar produtividade. E, por fim, temporal, estabelecer um prazo claro para alcançar essa meta, como reduzir o tempo médio de contratação em 20%, que é o prazo, até o final do próximo trimestre. Então, ali você já deu o prazo. Então, quando chegar no prazo de 3 meses, você vai medir quantas pessoas você fez o recrutamento de seleção e em quanto tempo essas pessoas iniciaram o processo e elas foram admitidas. Conte todas as vagas e faça uma média de tempo para ver se você conseguiu atingir os 32 dias como padrão exigido na meta. Ok?
Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre matriz Eisenhower, ok? Vamos parar aqui para a aula não ficar longa. Vamos para a próxima.